Bom dia, eu sou o Giliel. Eu sou o Gustavo. Eu sou o João Pedro Cataia. Eu sou o Luiz Felipe. A gente veio aqui apresentar o cultivo em faixa. Um pouco do que é o cultivo em faixa, os benefícios. Bom, eu vim falar sobre o que é o cultivo em faixa. O cultivo em faixa é um plantio que é várias variedades diferentes em faixas alternadas, tipo como se fosse uma rotação de culturas. Ela é uma prática mais utilizada em terrenos inclinados para se ter o controle da erosão, mas também em terrenos uniformes ela pode ser utilizada, mas só que essas duas cultivares têm que ser plantadas juntas. Como por exemplo, algum exemplo de plantio em faixa, por exemplo, pode ser o milho e milheto, que é uma raiz profunda, que no caso seria o milheto, e uma raiz fasciculada, que seria o milho, para se ter essa alternância. E também em cultivares que você pode achar sobreposição, como se fosse uma cultivar maior e uma cultivar menor, as faixas alternadas têm que ser em linhas maiores, então a distância das faixas tem que ser maiores. Bom, alguns dos objetivos do cultivo em faixa seria melhorar a saúde do solo. Ele também ajuda na conservação da matéria orgânica no solo, ajuda também no controle do combate da erosão hídrica e eólica e também a fertilidade do solo, como por exemplo o milheto, que ele ajuda na conservação, ele retém a umidade do solo. Então ele ajuda a ter um controle melhor da fertilidade do solo. Eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de cultivo. Aqui no caso são 4 tipos, que são os mais famosos e os mais utilizados. Esse aqui que aparece na imagem é o cultivo em faixa de contorno. As faixas do cultivo são alinhadas de acordo com o contorno do relevo. A prática do cultivo em faixa é particularmente eficiente em encostas, comparado com as linhas ascendentes e descendentes. O plantio ao longo do contorno simplifica o movimento do maquinário e as operações de campo. Também protege o solo da formação de riachos e sedimentação, diminuindo os escoamentos. Esse aqui já é o cultivo em faixas em terreno. As faixas de cultivo são dispostas em linhas paralelas ao longo do campo, sem seguir os contornos. Esse método de cultivo é em faixa e adequado para áreas planas ou declives suaves e é utilizado se o solo não for muito propenso à erosão. E esse tipo de cultivo em faixa também é a solução quando a prática anterior não é viável ou racional devido ao relevo do solo, por exemplo, terrenos irregulares ou ondulados. Esse aqui é a agricultura em faixa de barreira. O que é? Ele é o plantio de faixa de barreira implementado em encostas íngremes, onde o contorno típico é complicado. As barreiras, como exemplo, são arbustos, gramíneas e leguminosas. Crescem alternadamente entre as faixas de contorno e podem ser permanentes, geralmente vegetação nativa, ou temporárias. Elas não são necessariamente da mesma largura e distância, o que depende das especificidades do relevo. O propósito dela é exatamente como o que diz o nome, elas protegem os solos para comerciais que servem como um amortecedor para a cultura. Já a próxima, que é a última, é a cultivo em faixa de vento. Nesse caso, as plantas protetoras estão voltadas perpendicularmente para os ventos predominantes, de modo que a sua posição não depende do contorno do talude. Estas faixas são longas, quase da mesma largura que crescem em terrenos uniformes ou uniformes. Eles servem como escudo e atuam como para proteger dos danos causados pelo vento, nos redimentos e nos solos. Portanto, as opções adequadas são milho de alto crescimento, sorgo, peniceto e muito mais. Eu vim agora comentar um pouco sobre o planejamento necessário e a implementação do sistema de cultivos em faixa. Primeiramente, uma análise do solo e da topografia, onde é crucial para determinar a viabilidade do sistema de cultivo. A seleção de culturas. Elas devem ser com base nos ciclos de crescimento e de tolerância. É comum combinar raízes de culturas profundas e culturas com raízes superficiais. A determinação das faixas deve-se considerar a largura dos equipamentos de cultivo, o tipo de cultura e a declividade do terreno.
para que assim a gente não tenha dor de cabeça, consiga realizar adequadamente o nosso sistema em faixas. Faixas largas são mais apropriadas para cobertura e pastagem, enquanto faixas mais estreitas são melhores para culturas anuais. O manejo de pragas e plantio. A rotação de culturas em faixas é uma ferramenta muito importante no manejo de pragas, devendo-se evitar o cultivo contínuo da mesma cultura em faixa para reduzir a pressão de pragas e doenças. Também devemos fazer uma análise dos resultados e realizar o monitoramento do cultivo em faixas, onde a gente pode analisar a taxa de erosão, né, que é um antes e depois da cultura em faixas, a produtividade das culturas, ou seja, a gente vai medir para avaliar a eficiência econômica de se realizar o cultivo em faixas, o antes e o depois também. A qualidade do solo, a gente vai fazer análises periódicas do solo para que assim a gente possa acompanhar a melhoria que ele teve de estrutura, retenção de água e matéria orgânica. A diversidade biológica. Avaliar o aumento de biodiversidade em relação de pragas e insetos benéficos, que pode indicar uma maior resiliência do ecossistema. Eu vim comentar um pouco sobre as soluções e desafios do plantio entre faixas. O planejamento inicial requer uma análise de solo e a topografia exata. O custo de implementação, o custo inicial pode ser elevado, depende da qualidade do solo, do início de que está o solo, a questão que você se encontra o solo. A necessidade de um lugar de sistema de plantio para saber o jeito de plantio. Se o entre faixa vai estar em duas faixas, uma faixa de um plantio de uma cultura diferente, outra faixa de outra cultura diferente. A adaptabilidade do maquinário para saber a questão da colheita depois. Tem que ter um maquinário exato para colher as duas colheitas, as duas culturas. Conclusão que chegamos aqui sobre o plantio em faixa. O plantio em faixa ele aumenta a qualidade do solo, sobre a fertilidade, ajuda na erosão, na retenção de água, na infiltração de água sobre as raízes do milheto e é muito usado em solo com declive, por causa de erosão. E também o plantio em faixa aumenta a produção da cultura, a adubação, a fertilidade e a sustentabilidade.